Olá a todos, hoje eu vim trazer para vocês um pouco das minhas reflexões acerca da educação, da desigualdade social no nosso país e como essas duas coisas se relacionam. A educação, no meu ponto de vista, é aquilo que a gente mais tem, aquela ferramenta mais poderosa, é aquela chave mais forte que a gente tem para mudar a realidade em que nós vivemos, seja gerando oportunidades, gerando experiências e gerando mudanças na nossa vida de algum jeito. No entanto, a desigualdade social é um fato. Ela é existente em todas as regiões do planeta, regiões ricas e regiões pobres, em diferentes escalas. E por causa dessa desigualdade, a educação ela acaba sendo um reflexo desse processo de desigualdade que existe em todos os lugares do mundo, como eu já citei. Uma educação de qualidade, nesse ponto de vista, desse modo, ela acaba sendo um privilégio que uma minoria possui. E é disso que eu gostaria de tratar com vocês, desses reflexos da desigualdade social na educação. E para início de conversa, eu gostaria de trazer para vocês um pouco do nosso cenário atual, a nossa educação atual. Essa é uma pesquisa recente aqui no nosso país, feita com crianças de 9 anos. E essa pesquisa questionava as crianças perguntando o que essas imagens representavam, o que essas duas figuras representavam. E o curioso é que 55% das crianças não conseguiram acertar essas duas questões. Isso mostra o quão precária é a nossa educação e o quanto a gente precisa evoluir e trazer melhoras nesse sentido. No entanto, voltando um pouco na questão da desigualdade, eu gostaria de mostrar para vocês com um gráfico agora como essa desigualdade social no nosso país ela vem sendo refletida e concretizada na educação brasileira. Esse aqui é um gráfico de uma pesquisa muito recente também, realizada de 2005 a 2013. Essa pesquisa ela avaliava alunos do 5º ano do ensino fundamental aqui do Brasil na matéria de língua portuguesa. E ela dividia os alunos em 5 grupos de diferentes rendas, da maior para menor para o maior. E o grupo mais baixo ele é representado no gráfico pela linha azul clara. E o grupo de maior renda, ele é representado pela linha azul escura. Se vocês analisarem comigo, em 2005, apenas 19,4% dos alunos eram representantes do nível adequado e avançado na língua portuguesa, no grupo dos mais baixos. Enquanto que no grupo da renda maior, de maior renda, eram 39% desses representantes, dando uma diferença de 19,6 pontos percentuais. Essa é a desigualdade que a gente tinha em 2005. Uma desigualdade de 19,6 pontos percentuais. No entanto, vocês podem dizer, a educação melhorou ao longo dos anos. Sim, eu digo que ela melhorou ao longo dos anos. Mas não foi igual para todos. Se vocês prestarem atenção, em 2013, o percentual de alunos representantes do nível avançado e adequado na língua portuguesa do grupo de menor renda era de 21%. Representando um crescimento de 1,6%. Enquanto que o grupo mais alto, em 2013, tinham 56,4% de representantes de nível avançado e adequado na língua portuguesa, representando um aumento de 17,4%. Além do crescimento diferenciado nesses dois grupos e entre os outros também, a gente percebe um aumento da desigualdade na qualidade de ensino. De 19,6 pontos percentuais, essa diferença em 2013 foi para 35,4%. Isso mostra como a desigualdade social, como principalmente a renda das crianças, das famílias das crianças e adolescentes do nosso país, ela tem reflexos na educação e realmente é concretizada ali naquele ambiente. No entanto, vocês podem estar se perguntando agora e se questionando, fazendo várias reflexões aí, falando, o Brasil é um país em desenvolvimento, ele não tem capacidade, ele não tem tecnologia nem estrutura para fornecer uma educação de qualidade a todas as crianças e adolescentes do nosso país. Ele não é, por exemplo, os Estados Unidos, ou Noruega, ou Canadá, que possuem educações muito boas e são países desenvolvidos. Mas eu digo que vocês estão errados. Não totalmente, mas eu quero mostrar o ponto em que vocês se enganam. Nesse gráfico aqui, que ele foi produzido através da pontuação de muitos países do mundo, inclusive o Brasil, num exame internacional, de uma pesquisa internacional chamada PISA, em que o Brasil se encontra no menor nível dessa pesquisa. Essa pesquisa é uma pesquisa de educação. E o Brasil se encontra nos menores níveis dessa pesquisa. Enquanto que, como vocês disseram, países como Dinamarca, Suécia, que são países desenvolvidos, eles apresentam uma boa
qualidade de ensino, uma boa porcentagem dos alunos com pontuação boa nesse exame da PISA. Só que eu quero que vocês prestem atenção, porque se vocês observarem aqui a Estônia e o Vietnã, que são países também em desenvolvimento e até em situações piores que o Brasil, eles apresentam uma qualidade de educação muito maior do que a do Brasil, inclusive maior que esses países desenvolvidos, como Dinamarca, Estados Unidos e etc. E é isso que eu quero que vocês entendam, que a educação, no caso, o nível econômico do país, o nível de desenvolvimento do país, ele não é a única causa, não é a única influência na qualidade de ensino do país. E foi pensando nisso tudo, em toda essa situação, que de uns tempos para cá, eu e mais alguns colegas formamos um grupo para começar a dar aula para alunos da rede pública aqui da nossa cidade. E nesse projeto a gente ministrava aulas para esses alunos para que eles pudessem se capacitar melhor para concorrer a vagas em escolas melhores aqui da nossa região. E inserido nesse contexto, vendo a situação daquelas pessoas, que a desigualdade social era mais latente do que eu esperava. Ela se demonstrava de uma forma muito mais expandida, muito mais forte do que eu esperava. Porque naquele ambiente eu via crianças, adolescentes que vinham de muito longe, vinham até de cidades um pouco mais distantes daqui para estudar. E muitas vezes não tinham como vir, muitas vezes esses adolescentes não tinham o que comer durante as aulas, mas com o tempo a gente conseguiu fornecer alimento para eles. Mas nesse contexto, eu percebi o quanto eles precisavam daquilo e quanto outras pessoas também precisavam, porque a desigualdade social não é uma mazela local, não é uma mazela com foco, é uma mazela que acontece em todas as regiões do mundo, principalmente nas regiões periféricas. E foi pensando nisso que eu senti um desejo de tentar expandir esse projeto para regiões da cidade que também precisam, e precisam muito dessa nossa ajuda, da educação na vida deles, de uma melhor qualidade de ensino, para eles conseguirem mudar a situação da vida deles. E regiões como regiões periféricas, onde as jovens e adolescentes não conseguem ir à escola, eles não conseguem condução para ir à escola, muitas vezes a escola se encontra muito longe de suas casas, uma escola de melhor ensino, ela se encontra muito longe e eles não conseguem entrar uma vaga nessa escola. Muitas vezes eles precisam ficar em casa cuidando dos irmãos, de sobrinhos. Muitas vezes esses alunos dessas periferias, eles não conseguem, eles têm que trabalhar para ajudar no sustento da casa. E é para essas regiões que eu gostaria de expandir o nosso projeto atualmente. Levar para essas crianças crianças e adolescentes, um pouco mais de educação, uma educação de melhor qualidade. Porque, na verdade, a educação, no meu ponto de vista, não é só aquela educação acadêmica. Não é aquela educação que você vai na escola, ouve o professor falar de matemática ou de português. Não é só isso. A educação pode ser uma educação cultural, uma educação social. O aluno ele precisa entender o que está acontecendo ao seu redor, o seu cotidiano, ele precisa entender a situação que ele está inserido. Ele precisa entender os seus direitos. Ele precisa entender um pouco sobre a cidadania, sobre o mercado de trabalho. E é sobre tudo isso que a gente pretende dar aula. Ministrar aula para essas crianças, para elas conseguirem entender um pouco mais, elas mudarem o pensamento delas, mudarem as suas ideias, para que elas possam tentar mudanças, tentar mudar a realidade em que elas vivem. No entanto, esse é só um ponto de partida. É o que eu pretendo fazer daqui em diante. Mas o meu maior sonho, por mais que pareça muito distante hoje em dia, muito distante, o meu maior sonho é atingir regiões fora do nosso país, regiões em conflito, regiões em conflitos armados, regiões em que existem grupos terroristas atacando a todo momento, em que há guerra civil, regiões em que as crianças e adolescentes elas não conseguem ir para a escola porque a escola foi destruída, ou porque ela teve que pedir refúgio em alguma zona pacífica, regiões em que os professores tiveram que deixar as escolas porque eles não conseguiam dar aula, com medo, eles não conseguem nem ir para a aula, de tanto medo de serem mortos, de acidentes e dentro desses conflitos. E eu acho que esse é o meu principal foco, é chegar nessas regiões que precisam muito da educação. Com a minha ajuda, com a ajuda de outras pessoas, com a ajuda de vocês, a vida dessas pessoas pode mudar. A educação pode chegar até lá, uma educação de qualidade. Eles podem entender tudo o que está acontecendo e tentarem mudanças para a realidade em que eles vivem. Para finalizar, eu gostaria de deixar para vocês uma frase de um ex-líder já falecido,
ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, quando ele disse que a educação, ela é a arma mais poderosa que você pode ter para mudar o mundo. Eu acho que essa citação, ela sintetiza muito bem o que eu quis trazer para vocês hoje. O que eu quis trazer foi que a educação, ela tem sim o poder de mudar a realidade em que a gente vive. Ela é a nossa principal fonte geradora de mudanças.